Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Pessoal, é alarmante a quantidade de vassalos na América Latina, favorecendo ao senhorzinho da Casa Branca lá dos Estados Unidos, né? É impressionante, a ponto de pedir intervenção militar no próprio país. O que o Eduardo Bolsonaro faz lá nos Estados Unidos é exatamente e muito pior que Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez e o Juan Guaidó fazem nos Estados Unidos pedindo intervenção militar na Venezuela. Então vamos para a vinheta para falar um pouco mais nesse conflito que está bem aparente entre Estados Unidos e a Venezuela. Solta a vinheta. Bom, eu já fiz um vídeo aqui sobre como funciona o processo eleitoral na Venezuela. Vou colocar aí no card, se você tiver interesse em saber como são as eleições na Venezuela, porque foi uma enxurrada de mentiras que a nossa mídia colocou. Eu nem sei como é que tiver fake news, como é que eles vão se comportar. Porque, na verdade, a estratégia deles, eles omitem a informação, não é? Então, por exemplo, nas eleições da Venezuela, aparecia a foto do Maduro, né? Acho que umas 14 vezes na tela da urna eletrônica. E aí ele falou, olha, a foto do Maduro aparece mais. É porque lá é por partidos, mas os outros candidatos também apareciam lá. Um partido fechou com um determinado presidente, a cara dele entra. Aqui no Brasil você teve uma coligação, não é mesmo? E não precisava aparecer, você digitava o número, lá é diferente. Então, se você tiver interesse em saber como funcionam as eleições, assim como a da Rússia também, eu fiz um trabalhinho aí, você pode dar uma olhada para ver como funciona. Lá tem voto impresso na Venezuela. Então, a Maria Corina Machado, muito antes das eleições, nas últimas eleições, na penúltima eleição presidencial, ela não foi aprovada, as contas dela não foram aprovadas porque ela omitiu contas bancárias no exterior. Ela omitiu, então ela não pôde concorrer ao pleito por causa disso. Então colocaram lá o tal do Edmundo Gonzalez. Antes, no primeiro mandato do Trump, você tinha o Guaidó. Quem era o Guaidó? O Guaidó é como se fosse o Hugo Mota aqui no Brasil, presidente da Câmara lá, do Congresso venezuelano. Tá? Ele não tinha maioria de voto, mas aí botaram embargos na Venezuela, pegaram o dinheiro da Venezuela, pegaram o ouro da Venezuela e aí colocaram o Guaidó como o representante, só ele que podia sacar, em vez de ele pegar o dinheiro e botar para o próprio povo, não. O ouro ainda está lá na Inglaterra, eles ficam especulando, é assim que eles agem. Eles são ricos porque os outros são pobres, eles são ladrões, tá? Eles agem dessa maneira. Direito internacional está no ralo, foi para o esgoto. Eles fazem isso com Cuba, tá? E aí ficam dizendo lá, o país está ficando pobre. Claro, o ladrão roubou o dinheiro do cara. Está preso lá, não liberam. Então, por isso que Maria Corina Machado não pôde concorrer. Eu acompanhei o processo eleitoral e aí teve ataque hacker do seu Elon Musk. Eu vi ao vivo na hora que isso aconteceu, mas já tinham mandado parte do resultado. E com a diferença não dava para alcançar o Maduro. Então eles liberaram o resultado das eleições antes da apuração, porque não dava para você alcançar. Tá bem explicadinho lá no vídeo. O Edmundo Gonzalez, ele poderia entrar com um recurso, assim como o Aécio Neves fez aqui pós-eleitoral, pedindo uma avaliação, né, para ver
uma auditoria para ver se estava tudo certo. Abriram prazo para o Edmundo Gonzalez, que era o patrocinado da Maria Corina e do governo dos Estados Unidos, para ele dar entrada. Então ele tinha 5 dias para fazer esse requerimento. Ele não fez. Ele foi embora da Venezuela e ficou ameaçando a Venezuela. Entendeu? Então por isso que você não tem lá o negócio das atas. Cadê? O cara não requereu, gente. Tá certo? Então tudo foi para arrumar um golpe. Agora, recentemente, aparece Maria Corina Machado fazendo a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro. Agora, eu quero ver a Globo apoiar, porque ela faz exatamente a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro. Ela agradece a Donald Trump, vou botar até uma fala dela, se você for ver aí no YouTube, tá ela agradecendo ao Trump, ao Marco Rubio, ao Peter Hegseth lá. E intervenção militar mesmo, eles querem jogar um míssil lá na Venezuela. E aí falam de tráfico de drogas. Olha só, eu já falei isso em outros vídeos. Os Estados Unidos, na verdade, é um associado. O problema é sair do controle. Essa grana de droga é onde os Estados Unidos arrumam dinheiro sujo, seja de drogas ou de armas. É daí que eles arrumam dinheiro para subornar, para corromper outros povos, muitos generais aqui na América Latina. Só que eles não conseguem fazer isso na Venezuela, não estão conseguindo. As pessoas lá estão unidas. Eles sabem que o futuro deles é sombrio se eles fizerem isso. Ser amigo dos Estados Unidos é a pior coisa que tem. Se você é inimigo, você se preocupa. Se você é amigo, também é a pior coisa que tem. Os Estados Unidos não têm amigo, eles são individualistas. E no neoliberalismo eles são egoístas e não tem conversa com esse pessoal. Tá? A Maria Corina Machado é uma traidora da pátria, assim como o Eduardo Bolsonaro. Eles ficam lá apontando, pedindo para atacar o próprio país. O Maduro veio perdendo a aprovação, assim como o Lula. Veio perdendo a aprovação. Eu vou botar até um nível aí para vocês. Realmente, durante a eleição, se a Maria Corina fosse mais povão, até poderia chegar junto com o Edmundo Gonzalez. Mas não deu. Não deu. Tá? Mas não ficou tão distante. Acontece que com o problema dos imigrantes, né? Antes, só um pouquinho no tempo antes, lá no Joe Biden, já no governo anterior, os Estados Unidos emitiu um status de proteção temporária para as pessoas poderem ir para a Venezuela. Então foram para a Venezuela foram para os Estados Unidos cerca de 300 mil venezuelanos. O Trump cancelou isso. Teve reclamação, caramba, cancelou. Trump cancelou. Vão embora, tá? E aí o Maduro tirou proveito disso, colocou comissões para receber as pessoas, fez um acordo. Já antes do Trump assumir, ele já tinha feito um acordo que ele liberou os presos políticos aqui na Venezuela, liberou os presos políticos antes do Trump assumir, em troca de venezuelanos que estavam presos nos Estados Unidos na imigração. Tá? Então, foi um venezuelano por outro, mas esses foram soltos e continuam na Venezuela, porque os Estados Unidos não quer venezuelano. Eles fizeram campanha dizendo que os caras são marginais, que os caras são traficantes. Então, Maduro tirou proveito disso, os imigrantes estavam retornando, estavam dando boas-vindas, muitos receberam, obrigado por você ter retornado ao seu país e tal, né? As pessoas emocionadas. Ao contrário do que a mídia estava dizendo, que estavam com medo de retornar, nada disso, tudo mentira dessa mídia, mentira, né? E omissões, eles não colocam como os imigrantes chegaram na Venezuela. Eles chegaram lá, uns sofreram maus tratos mesmo, tapa na orelha, né? Outros com muita fome, alguns não conseguiam andar, colocaram na cadeira de rodas. Ou seja, o que eles fazem com os latinos, né? Eles não são simpáticos a gente, mas
nós brasileiros achamos que nós não falamos o espanhol, nós somos diferentes. Né? Você tem esse bando de arrogante na América Latina. Isso sem falar também do que teve aqui o Daniel Noboa, que teve com o Lula agora, no dia 18 de agosto se encontrou. É um carinha que foi nascido e criado em Miami, aquela desgraça lá dos Estados Unidos. Nascido e criado lá, de bananeiros, levou o Trump, teve um embate com ele lá, porque começaram a pegar as armas do Equador para mandar para a Ucrânia. Ele falou, então beleza, não compro sua banana, né? Não compro sua banana. Então, também teve desenrolo lá, assim como o Bukele de El Salvador, também tirando a ondinha dele, de engraçadinho, como se o Trump fosse eterno, né? Como se o Trump fosse um cara eterno, que o Bukele... parece que eles não tem uma análise de história, não vê, que isso é muito evidente, sabe? Se o Bukele não ficar lá, o povo está do lado dele por enquanto. Porque os chineses também ajudaram muito lá em El Salvador, construíram bibliotecas, construíram parques. Foram os chineses que fizeram lá. Os Estados Unidos só tá prisão boa, prisão, claro. Tem prisão em outros países onde ele possa mandar, é bom, né? O cara, vê um novo empreendimento, né? Traga seus prisioneiros aqui para El Salvador, né? Do jeito que esses caras fazem, né? Eles tratam as pessoas assim. Por isso que eu estou fazendo até aqui no canal o Manifesto Comunista, botei uns vídeos lá sobre Stalin voltando na Rússia, porque eles vão mostrando a verdadeira face, né? Os comunistas mataram... Não, eles não fazem isso não, né? Não tem nenhuma nação comunista em guerra, mas eles estão. Você vê aí o que eles fazem lá na faixa de Gaza. Esses caras aí, tanto essa Corina Machado, Edmundo Gonzalez, essa galerinha aqui da América Latina, né? Aí lá na Europa, são os caras que apoiavam os carinhas que perderam a Segunda Guerra, tá? Eles adoravam os carinhas que perderam a Segunda Guerra, eles são adoradores desses caras, tá? Fizeram um acordo, né? Não, agora nós somos amigos, vamos combater os outros comuns lá. A cabeça deles, o comunismo não sai da cabeça, o fantasma, um espectro ronda pelo mundo, pela Europa, não é? Sempre é o comunismo. Então eles acham que o Trump vai durar para sempre, que vai ser um cara lá perto deles como se valesse alguma coisa. Ele não vale nada. E agora ele mandou 10 caças F-35, fragatas, mandando mísseis, ou seja, olha só. Eles vão ter, se começar um conflito na Venezuela, eles vão ter que eliminar o Maduro. Vão ter que eliminar o Maduro, como fizeram com o Saddam Hussein, né? Você sabe quem é o presidente lá do Iraque agora? Claro, deve saber, né? Todo mundo estava preocupado com o Iraque. Como fizeram na Líbia, com o Gaddafi, né? A Líbia está dividida hoje em dia, né? Na Síria, olha... A Síria, eu vou botar aí, que eu não posso falar muito aqui, mas eu vou botar aí na Síria, olha o carinha aí que os Estados Unidos oferecia, né? Oferecia uma grana, igual estão fazendo com o Maduro lá, olha aí o carinha aí, ó. Vou botar ele para você dar uma olhadinha, dá bem uma olhadinha nele aí. Agora, olha esse carinha agora aí, ó. Daí é lá da Síria, que a Globo falava, tem que tirar esse ditador daí. Tirem esse ditador daí, tiraram lá o cara, foi pra Rússia, né? E aí botaram esse aí, ó. E continua os combates lá, você acha que parou? Vocês acham que parou? Não melhora nada o que os Estados Unidos faz pelo mundo, não melhora nada. Eu aqui como cientista político, eu digo pra vocês, não melhora nada, só piora. O que eles querem são esses vassalos aí que ganham muito dinheiro, são corruptos, mídia corrupta, né, para satisfazer o senhorzinho da Casa Branca.
Tá? Então eles fazem dessa maneira aí. Eles vão ter que tirar o Maduro. E aí teria o combate, eles vão ter que desembarcar lá, né? Porque o Maduro é o chefe do cartel de Los Soles. Inventaram um cartel, e eu já coloquei isso em outro vídeo, vou botar para vocês aí, ó. Tem várias bases militares dos Estados Unidos na Colômbia. E a produção de cocaína lá aumentou, porque eu estou falando para vocês, eles querem um controle daquilo. É impossível de não ter drogas no Ocidente, que eles usam isso até como arma. Para quê? Para enfraquecer um outro país, entendeu? Acontece que nem é essas drogas aqui da América Latina, né? Fentanil, que eles usam lá nos Estados Unidos. Isso daí é um bagulho aqui lá nos Estados Unidos, é coisa muito fraco. É um cigarro comum para eles, né? Eles só querem a droga pesadíssima. E eles não se importam muito, o cara deixa o cara logo, o cara morre logo de uma vez, entendeu? Aí inventaram esse negócio do Maduro, né? Depois de tanto que o Maduro é o chefe do cartel de Los Soles, né? Quando, ao contrário, a cocaína de melhor qualidade que você tem na Colômbia, na Bolívia, você vê lá como é que tá a Bolívia agora, né? Sempre governinhos de direita, porque não é só uma questão de minério não, gente. Tá? Não é só questão de minério, não. Ah, vamos pegar o lítio, tá bom. Eles querem ter o controle disso porque é muito dinheiro, dinheiro fácil, que você não precisa emitir nota fiscal, né? É um dinheiro fácil. Então, os Estados Unidos vai ter que tirar o Maduro, ou então vai se prolongar. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? O ouro deles, lá também tem ouro na Venezuela, tem diamante. Vocês acham que eles estão preocupados realmente com o povo venezuelano, meu Deus do céu? Vocês acham que eles estão preocupados com o povo brasileiro, com o povo da América Latina? Isso daqui é o quintal deles, eles fazem o que querem. Teve uma situação que também teve uma troca lá do Maduro no início do ano. Tinham 6 americanos lá na Venezuela por turismo sexual, né? As venezuelanas são lindas, os caras vão lá, né? Os caras não conseguem ver uma latina, não conseguem ver uma latina. Então, você está pegando aí nos Estados Unidos, então vou pegar uns americanos aqui também, esse bando de tarado que vem para cá. Né? E também teve uma troca, né? Por isso daí antes até da posse do Trump, já estavam lá fazendo uma coisa que eles já sabiam, alguns são teimosos, continuaram nos Estados Unidos, mesmo durante a propaganda, né? Mesmo durante a propaganda do Trump, ele dizendo que ia fazer isso, mas não acreditaram. Então não acreditaram, é o que está acontecendo. Ou vai se prolongar isso, né? Vai prejudicar o abastecimento de petróleo pelo mundo, né? A Chevron parece que já saiu, a Chevron tinha um contrato com a Venezuela, foi renovado, se eu não me engano até 2040, 2050, tinha uma boa relação da Chevron com o Maduro. Até falo, Ricardo, mas o Brasil investiu lá, não teve o dinheiro, não pagou porque os Estados Unidos bloqueou, gente. Estados Unidos bloqueou o dinheiro. Na época, quando até estavam reclamando aí, o Maduro falou, pode ir lá pegar. Pode ir lá, pede para os Estados Unidos, pega lá. Os Estados Unidos bloqueou, imagina alguém bloquear sua conta bancária com o seu dinheiro lá. Como é que você vai pagar as coisas, meu Deus do céu? Tá? Como é que você vai avaliar se um governo está existindo ou não? Estão indo até bem. Estão indo melhores do que muitos povos aqui na América Latina. E o Haiti, você já viu o Haiti como é que está? Né? Ali naquela área ali de Cuba, quem é que está melhor que Cuba? Porto Rico é um território dos Estados Unidos. E nem os estadunidenses sabem disso. Né? Eles não têm eleição, eles nunca votaram para presidente. Aí fica com essa historinha de democracia de um lado para o outro, né? Mas é muito grave se tiver um conflito na Venezuela. A estabilidade vai crescer aqui na América Latina, nossas fronteiras, com certeza, e para deleite, né, da nossa mídia, que quer ver Caracas sendo bombardeada, né? Isso eles adoram. E aí você vai ver se eles vão botar algum jornalista âncora lá. Eles não colocam.
A informação vem toda filtrada para eles, são jornalistas covardes, tá? Não é aquele jornalista que vai lá, olha, é isso aqui que está acontecendo, tá? Não, eles ficam dentro do escritório, pegando as informações, chegam para eles e eles passam. Aí você vai lá na Reuters, tá lá a mesma informação, sabe? É copia e cola, tudo para eles é igual, né? Não tem diferença nenhuma. O que eles só podem falar aquilo que eles mandam para eles. São corruptos. Eles corrompem a notícia verdadeira. Então tem uma grande chance de um conflito se estender, porque não é só tirando o Maduro. Eles têm a guarda bolivariana, né? O povo lá tem consciência disso. Eles têm consciência que os Estados Unidos só querem a riqueza deles, não querem melhorar de vida porcaria nenhuma. Eles têm consciência disso. O que o povo brasileiro não tem, o povo brasileiro que sabe o tempo todo que está sendo sabotado. Os caras estão roubando mesmo, mas é assim mesmo. Sabe? Mas isso daí eu tenho certeza que vai acabar e está bem próximo. Porque eu acho que tudo tem limite, né? Esse neoliberalismo do jeito que está sendo colocado, que fica evidente. Os caras não querem o dinheiro na parte social, eles só querem o dinheiro para armas. Ficam inventando guerra. Se não tem guerra, a gente arruma. Né? Então essa estabilidade aqui na América Latina vai ser muito grande, que a Venezuela não é um país pequenininho. Aí uma observação que eu quero fazer para os senhores. Quando você ouvir falar de Amazonas e tal, é porque tem um estado na Venezuela chamado Amazonas. Tá? Porque eu vi na mídia aí, os caras dando a entender que era a Amazônia brasileira. Não, a Venezuela está na Amazonas, sabe? Tá dando a impressão que eles estão invadindo a Amazônia. Não, tem um estado na Venezuela chamado Amazonas. Tá? Então se liga nisso aí, porque esses caras faziam para ver a Venezuela sendo bombardeada. Para quem não sabe, o nome Venezuela vem que era a Veneza da América Latina. Depois da Segunda Guerra Mundial, já nos anos 50, os Estados Unidos interveio aqui, porque eles sabiam, eles tinham certeza que a América Latina ia virar uma potência. Tá? Nos anos 50, com o Getúlio Vargas, nossa siderúrgica, Venezuela, maior campo de petróleo, se a América Latina se reintegra, é o terror deles. A gente desbanca a Europa de uma hora para outra. Esses caras não tem nada, porra. Os caras não tem nada. Os caras só vêm aqui, ó. Os ônibus que tem, caminhão que tem na estrada, que tem acidente toda hora, todo dia. Eu tava, antes de abrir aqui, parece que eu vi um acidente em Minas Gerais, um monte de mortos. Não tem linha férrea, então é pra gente não ter trilhos que causam menos acidentes. Então a gente compra lá os caminhões da Escandinávia, entendeu? Para colocar aqui, é assim que eles dominam. Né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre indústria. Não existe esse negócio de país de commodity ser desenvolvido. Um país é desenvolvido de acordo com a sua indústria. Não existe desenvolvimento sem indústria. Tá bom, pessoal? Então, ó, da Venezuela vamos ficar de olho, porque o que a mídia quer é conflito mesmo. Esses caras vivem de conflito na Venezuela, tá? E se começar, não vai acabar de um dia para o outro. Isso não vai acabar de um dia para o outro. A chapa vai esquentar, vai ter gente, muitos grupos paramilitares colombianos. A Colômbia é um país que tem muita extrema-direita. O Gustavo Petro se vira lá melhor do que o Lula aqui no Brasil, né? Ele vive lá com um monte de gente, já tiveram assassinados de candidatos aí, então ele se vira lá do jeito que dá, mas os grupos paramilitares da Colômbia são os que mais enviam soldados para a Ucrânia. Parece que já perderam mais de 1.000 e poucos soldados colombianos lá na Ucrânia, tá? Então não vai ser um conflito de uma hora para outra, não. Causar estabilidade na América Latina, como se aqui já tivesse um paraíso, né? Só está faltando isso. Porque nós aqui, que somos até do Rio de Janeiro, sabemos muito bem o que é ficar escutando tiro
na hora de trabalho, né? Agora, míssil ainda não vimos, mas quem sabe um dia, não é mesmo? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixe seu like.